Crianças, amém? Amém, crianças? Crianças lindas, maravilhosas. Vamos começar o culto, amém? Glória a Deus por este dia. Hoje é culto dirigido pelo Departamento Infantil. Amém, crianças? Ó, atenção aqui, ó. Amém? Hoje nós vamos louvar, nós vamos adorar ao Senhor junto com as crianças. A igreja vai ser criança hoje nesse dia. Amém? Né? A gente começou hoje, todas as quinta-feiras será o culto do departamento e hoje a Meni Braque está dirigindo esse culto e que nós possamos ser que nem crianças na presença do Senhor. Amém? Então vamos adorar ao Senhor. O Ministério de Louvor já está com a oportunidade. Vamos fazer uma oração antes e o Ministério de Louvor já vai adorar ao Senhor. Crianças, fiquem de pé, vamos fechar os olhos. Amém, crianças? Vamos todas de pé, feche os olhinhos. Vamos falar com o Senhor nessa noite, igual vocês aprendem lá embaixo. Amém? Senhor Jesus, nessa noite, Pai, nós entramos na Tua presença. Pedimos que o Senhor, Pai, venha se fazer presente neste momento, abençoando cada vida que está aqui, Senhor. Pai, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, Pai. Cuida de cada um que está aqui nessa noite. Que o Senhor, Pai, possa nos dar a Tua graça, a Tua misericórdia, que nós possamos ouvir a Tua palavra e que tudo seja feito, meu Deus, para a honra e glória do Teu nome. Nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. As palmas louvem ao Senhor. Vamos adorar ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aplauda mais forte o nome do Senhor Jesus, amém? Aplauda mais forte, irmãos, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Amém? Nós vamos louvar com muita alegria, porque o Senhor está aqui. Jesus está aqui, o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui para receber o nosso culto racional, o culto das crianças e o nosso culto ao Senhor, amém? Vamos louvar com muita alegria, amém, crianças? A igreja toda hoje vai se tornar como uma criança, hein? Quero só ver, os irmãos. Glória a Deus, aquele que está feliz. Quem está feliz, diga amém. Amém. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aquele que está feliz, diga amém. Amém. Aquele que está feliz, grite aleluia. Aleluia. Aquele que está feliz, bata a palma sim. Aquele que está feliz, dance comigo assim. Com Jesus no coração a gente é feliz, é feliz. Com Jesus na condução tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. E com Jesus no coração, com Jesus no coração a gente é feliz, é feliz. Com Jesus na condução tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aquele que está feliz, diga amém. Amém. Aquele que está feliz, grite aleluia. Aleluia. Aquele que está feliz, bata a palma sim. Aquele que está feliz, dance comigo assim. Com Jesus no coração a gente é feliz,
é feliz. Com Jesus na condução, tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. E com Jesus no coração, com Jesus no coração a gente é feliz. É feliz. Com Jesus na condução tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria, é o motivo da nossa alegria. Jesus é o motivo da nossa alegria, é o motivo da nossa alegria. Jesus é o motivo da nossa alegria. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nós somos crianças, aleluia. Só não temos o fôlego delas, né? Mas nós somos. Glória a Deus. Vamos continuar louvando ao Senhor com alegria, amém? Glória a Deus, aleluia. Quando a noite fria cair sobre mim, e num deserto eu me encontrar, me ver cercado por egípcios e por faraós, sendo impedido de prosseguir. Eu sei, sei que o teu fogo cairá sobre mim. Sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar. E me levará em te confiar. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Por isso eu pulo, pulo na presença do Rei. Eu danço, por isso eu danço na presença do Rei. Um brado de vitória, por isso eu grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro na presença do Rei. Aleluia. Quando a noite fria cair sobre mim, e no deserto eu me encontrar, me ver cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei, sei que o teu fogo cairá sobre mim. Sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar. E me levará em te confiar. E me levará em te confiar. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Por isso eu pulo, pulo na presença do Rei. Eu danço, por isso eu danço na presença do Rei.
um grito de júbilo. Esse é o grito, 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 grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar e eu passarei, pulando e dançando em tua presença. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar e eu passarei, pulando e dançando em tua presença, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Esquentou, né? Glória a Deus, amém? Vamos ler o versículo. Quem trouxe sua Bíblia? Crianças? Quem trouxe sua Bíblia? Vamos ler aqui o versículo. Hoje a temática da semana é estruturas mentais positivas, né? E a gente vai ler lá em Tiago 1:2. Vamos abrir lá. Tiago 1:2. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, que é uma versão diferente. Eu gosto dessa versão aqui, que é a Bíblia Viva. Amém? Glória a Deus, crianças. Amém? Vamos lá. Ó, Tiago 1:2 diz assim, ó: meus irmãos, a vida de vocês está cheia de dificuldades e de provações? É uma pergunta, né? Então, considerem isto motivo de grande alegria. Glória a Deus. Crianças, o que está querendo dizer aqui? O que Tiago está querendo dizer aqui para a gente? Amém? Eu vou explicar para vocês. Ele está querendo falar que mesmo diante das dificuldades que nós enfrentamos, nós devemos o quê? Ter o quê? A alegria. A alegria no Senhor. Amém? Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Quando você cai de bicicleta, você não fica triste? Quem fica triste quando cai de bicicleta? Eu fico. Quando cai de skate, quando machuca o dedo, não fica triste? Então, é isso que ele está querendo dizer. Então, se você cair de bicicleta, o que vai acontecer? Se você desistir de andar de bicicleta, você vai aprender? Porque você caiu? Não, né? Então, você tem que fazer o quê? Tem que persistir. Você vai cair uma vez, 2 vezes. Na dificuldade, a gente tem que o quê? Ser persistente. A bicicleta é um exemplo para vocês entenderem melhor. Mas existem muitas outras coisas. O adulto também, no momento da dificuldade, o que a gente faz? Aqui ele está falando para a gente que na dificuldade a gente tem que o quê? Se alegrar. Então, considere isto motivo de graça e alegria na dificuldade. É fácil na dificuldade a gente se alegrar? Não é, né? Na dificuldade a gente quer chorar, a gente quer ficar triste, a gente quer culpar as pessoas, a gente quer, às vezes, até culpar Deus por causa da dificuldade. Mas aqui ele está falando o quê para a gente? Para a gente se alegrar, para a gente ter bom ânimo. É isso que a palavra do Senhor nos ensina. Devemos ter alegria no momento da dificuldade. E aí, devemos o quê? Orar ao Senhor, pedir para o Senhor tirar tudo aquilo que não vem dele do nosso coração. Amém, crianças? As crianças já aprenderam isso semana passada e a gente continua aprendendo porque a palavra do Senhor se renova cada dia, amém? Então, eu vou chamar a Melissa, que ela vai estar passando. Cadê a Melissa? A Melissa vai estar passando para o momento das ofertas. E as crianças, daqui a pouquinho vocês vão ali para o lado, que depois da oferta a gente vai dançar. Tá bom? Amém? A paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor, crianças. Paz do Senhor, crianças.
Eu sei que foi um dia provavelmente cansativo, mas cadê os gritos? Cadê a animação, hein, crianças? Ô, louco. Irmãos, vamos ajudar as crianças hoje? A paz do Senhor? Amém. Agora é as crianças. Paz do Senhor? Amém. Amém. Estamos no caminho. Eu vou pedir para os irmãos ficarem de pé e abrirem a Bíblia em Marcos 12, do 41 ao 44. Todo mundo achou? Quem achou diz amém, quem não achou diz misericórdia. Amém? Amém, irmãos? Vamos lá. É sobre a oferta da viuvinha. Jesus estava no pátio do templo, sentado perto da caixa das ofertas, olhando com atenção as pessoas que punham dinheiro ali. Muitos ricos davam muito dinheiro. Então chegou uma viúva pobre e pôs na caixinha 2 moedas de pouco valor. Aí Jesus chamou os discípulos e disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Essa viúva pobre deu mais do que todos, porque os outros deram do que estavam sobrando. Porém, ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. Que nessa noite não seja mais um momento de oferta, mas que seja um momento de entrega. Não só entrega de valores, mas entrega de coração, tempo. E também, quem trouxe seus filhos, a entrega da vida dos seus filhos para Deus. Estar no caminho de Deus é difícil, mas quando você entrega e ensina desde o início, por mais que seja difícil, Deus vai ali trabalhando na vida deles. Daí eu vou pedir para todo mundo fechar os olhos. E vamos orar por esse momento. Senhor, obrigada por esse momento, Pai. Damos graças ao Senhor pela vida de cada um que veio, pela vida de cada uma criança que teve a oportunidade de estar aqui. As crianças que não conseguiram vir, também alcança, Senhor, aquelas crianças. Que nesse momento, Pai, a vida de cada um ali, Pai, seja entregue ao Senhor. Que não seja mais um momento só de oferta, mas seja um momento de rendição, de entrega ao Senhor. Que o Senhor venha estar aqui presente conosco, abençoando, Pai. E seja conforme o Teu querer e a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, amém. Enquanto a salva vai estar passando, as crianças já vão se preparando aqui, que a gente vai louvar ao Senhor, elas vão dançar, amém? Aqui, crianças, vamos lá. E rapidinho começou a germinar, mas a raiz não teve espaço pra crescer, e o calor do sol a planta fez secar. Semeador vai levando a semente e vai lançando
coraçãozinho frutifica e prospera, prospera e prospera. Semeador vai levando a semente e vai lançando pelos campos do Senhor, perseverando e a palavra anunciando, levando sempre a mensagem do amor. Semeador vai levando a semente e vai lançando pelos campos do Senhor, perseverando e a palavra anunciando, levando sempre a mensagem do amor. Levando sempre a mensagem do amor. Levando sempre a mensagem do amor. Glória a Deus. Amém? Então, devemos sempre levar a semente, né? Sermos semeador. E as crianças, elas estão fazendo isso, né? Elas são semeadoras do Senhor. Amém? Pode sentar, irmãos. Amém? Como diz esse louvor, semeador vai levando a semente, né? Pelos campos do Senhor, anunciando a palavra. Amém? Que as crianças possam ser esse campo fértil, onde a palavra cai no coração e dá frutos e frutos. Amém? E que nós possamos também ser esse campo fértil, onde a palavra cai e em boa terra. Amém? Eu já queria chamar a Rô, que vai estar ministrando a palavra essa noite. Irmãos, perdoa pelo nervosismo, amém? Hoje eu cuido da mini braca, então fiquei um pouco nervosa, confesso para os irmãos, né? Mas eu creio que agora, né, toda quinta, né, uma quinta por mês, então a gente vai se preparando. Amém? Glória a Deus por isso, agradeço a oportunidade, o pastor que deu essa oportunidade para o ministério e que nós possamos fazer mais na obra do Senhor. Amém? Vamos orar pela Rô, fique de pé que vamos orar por ela que vai trazer a palavra essa noite. Senhor, meu Deus, obrigado, Senhor, por tudo que já foi feito até aqui, Pai. Te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor colocou no nosso coração, pelos louvores, Pai. Senhor, agora nós vamos ouvir a Tua palavra, Jesus. Pai, prepara o coração das crianças, Senhor, o nosso coração como uma terra boa, para que tudo que aprendermos aqui, Senhor, de Ti, nós venhamos colocar em prática em nossas vidas. Senhor, apresentamos a Ti a vida da Rosana. Pai, o Senhor já falou o coração dela, Pai, que ela venha falar conosco nessa noite. Assim, Pai, o Senhor já colocou sobre o coração dela que ela venha trazer a Tua mensagem. Abençoa a vida dela, Pai. Usa ela como um vaso em Tuas mãos. Nós te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. As palmas louvam o Senhor. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Amém, os irmãos podem sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Crianças vão ficar ali mesmo? Vão ficar? Então presta atenção. Foi me dado a incumbência de ministrar a palavra hoje, tanto para as crianças quanto para nós adultos, né? A palavra é do Senhor. Glória a Deus por isso, amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E nós vamos ministrar hoje. Prometo ser rápida, porque para as crianças não pode enrolar muito, né? A gente tem que ser. Então vamos lá. Vou pedir para você apagar mais uma, eu acho que dá. Será que se apagar tudo, vocês dormem? Apaga tudo. Apaga tudo, apaga tudo. Vocês vão dormir? Se vocês dormirem, quando vocês acordarem, vocês vão acordar no céu já. Hein? Então eu acho melhor, ou, né, vai saber, né? Dormir na igreja, nem sei se vai para o céu, mas tô brincando, cadê? Tudo bem, viu, crianças? Acordem em nome de Jesus. Vamos lá. Então, a passagem que nós vamos ministrar hoje na vida de vocês está em Gênesis, daqui a pouco nós vamos falar, está em Gênesis 37 até o capítulo 50, tá? Nós vamos dar uma paradinha no meio ali, né? Vocês vão saber, mas a história toda dessa pessoa vai até o capítulo 50 de Gênesis, do 37 até o 50. Então, vocês vão aprender hoje a história de mais um servo do Senhor. Talvez você já conheça ele, já ouviu muitas vezes, mas eu peço que você escute e ouça novamente que a palavra do Senhor ela se renova todos os dias, não é verdade? Então, vou prestar atenção aí as crianças, tias, fiquem espertas aí, certinho, tá bom? Então, vamos lá. Quem vocês acham que é esse rapaz bonito aqui? Olha bem para ele. Deve ter aí uns 17 anos. Tem uma túnica bonita, colorida. Quem que é?
Como? Quem falou? José. Quem acha que é José, fala José. Quem acha que é Nabucodonosor, fala Nabucodonosor. Não, vamos ver quem é? Quem é? É José. Oh, isso mesmo. Juleica acertou, Juninho acertou, José, olha que legal. E José é um rapaz de mais ou menos 17 anos aqui. Nós vamos começar a contar a história dele. Prestem atenção. José tinha um pai e uma mãe. Quem eram os pais de José? Quem eram os pais de José? Jacó e Raquel, é isso mesmo? É, filho de Jacó e Raquel. Já aqui, José, um rapaz de 17 anos. Quem tem 17 anos aí? Não em cada perna, por favor. 17 anos, mais ou menos 16, 17 anos, né? Isso, que legal. Levanta aí, Guilherme. O Guilherme vai fazer 17 anos. Ó, imagine José assim, robusto, forte. Tá vendo? Muito forte, um menino bonito, assim, né? Muito obrigada. Daqui a pouco a gente pega você de novo. Então, José aqui tinha 17 anos. E o pai de José amava muito José. Por quê? José era um menino o quê? Obediente. José era um menino obediente. O que mais que José era? Vão me ajudar a pregar. Educado, né? Obediente ao pai, educado. Quais outras características boas? Vamos, gente. Bonito, fiel, era leal ao pai dele, fiel ao pai, obediente ao pai. José, com 17 anos, ele era tudo isso, tá? Só que ele também tinha alguns irmãos. Põe aí, ó os irmãos. Quantos irmãos José tinha? Quantos irmãos José tinha? Vamos ver quantos irmãos? Tinha 11 irmãos. José tinha 11 irmãos da parte de pai. Ele tinha 11 irmãos, tá? Homens. Só que os irmãos, por José ser um menino muito leal, educado, bonzinho, e o pai amava muito José, os irmãos tinham muito ciúmes de José. Tinha raiva de José. Então, José chegava assim perto deles de trabalho, ele já falava, já vem o rapaz, o José. Aí José chegava, olá, irmãos. E ele olhava, sai daqui, José. Ninguém queria ficar perto de José. Mas José era diferente, porque José foi ensinado, como todos os irmãos, ensinados através da palavra de Deus. E o que a gente cantou aqui com as crianças? Do semeador. Está falando o quê? Da palavra de Deus dentro do coração. E o coração de José é um coração muito bom, a terra era muito boa, que quando caiu a palavra de Deus ensinada pelo pai dele, essa semente que ela fez germinou e virou uma plantinha linda. Aí, o pai ficou muito feliz e deu uma roupa linda, colorida, que é essa roupa que vocês estão vendo aí, e José. Então, os irmãos ficaram com muito ciúme de José. Quando o pai dele falava assim, José, seus irmãos estão demorando muito para chegar, vai lá ver o que aconteceu. José ia ver. Quando voltava, ele não era um menino mentiroso, ele falava a verdade. Então, ele contava tudo que os irmãos faziam de errado. Então, os irmãos ficavam com raiva dele, mas ele estava certo, porque ele não era mentiroso, e era obediente. Aí, o que acontece? Depois de um tempo, José teve um sonho. E José teve 2 sonhos. Um sonho era aqui. É a primeira imagem aqui, ó. Ele contou para os irmãos. Ele falou assim, irmãos, eu sonhei uma coisa super legal. Quem já sonhou aqui? Levanta a mão. Quem já sonhou um sonho tão bom que você quis contar para todo mundo? É, isso mesmo, isso mesmo. Aí ele sonhou assim, olha, nós estávamos trabalhando e o meu feixe de trigo, que é esse do meio aqui, ele ficou em pé. E, de repente, os feixes de vocês, todos se prostraram diante do meu. Aí os irmãos, mas esse menino está querendo o quê? Está querendo dizer que ele vai ser o nosso rei, que ele vai governar sobre nós? Aí José falou, ei, não para isso aí não. Tive um sonho também, que a lua, o sol e 11 estrelas, elas se curvavam. Aí, os irmãos falaram assim, a lua, o sol, você está falando do pai e da mãe, você está falando que você vai governar sobre nós. Os irmãos ficaram com tanta raiva de José, que olha o que os irmãos fizeram. O que eles fizeram?
jogaram José num poço. E jogaram ele lá e ficaram pensando, o que a gente vai fazer com ele? O que a gente vai fazer com ele? Está vendo o solzinho ali? O solzinho vai aparecer em algumas cenas. O solzinho está desesperado. Meu Deus, vai. E José caiu dentro de um poço fundo e ficou lá esperando a morte. Não sabia se ia morrer, porque os irmãos dele estavam muito irados, muito nervosos. Só que por que eu estou contando essa história para vocês de José? A história de José é um grande exemplo para nós. Nós estamos na semana, que a nossa irmã Sandra falou do nosso tema, né? Que nós precisamos ter a mente positiva, pensamentos positivos na nossa mente. Tudo que a gente pensar tem que ser coisas boas, pensamentos bons. Porque os pensamentos, eles podem nos destruir, como pode nos abençoar, tá? Então, nós estamos na semana falando sobre pensamentos bons. Tudo que nós vamos fazer, nós precisamos cultivar pensamentos bons, tá? Em tudo. Então, se a gente vai para a escola, ai, que saco, escola chata, aqueles professores chatos, aquela escola chata, muito chata, a escola vai ficar chata. Antes de você chegar, você já falou que a professora é chata, que tudo é chato, então tudo vai ficar chato para você. Porque você cultivou isso dentro do seu coraçãozinho, na sua mente, entendeu? No serviço, trabalho, a mesma coisa. E aqui nós estamos falando de José, porque José, ele era o querido do pai dele, o amado do pai dele. Tudo ele tinha na mão, porque o pai amava ele. Só que no decorrer da vida dele, aconteceu muitas coisas que machucaram José. Muitos problemas, e ele era um jovem de 17 anos. Mas Deus tinha um propósito na vida de José, entendeu? Deus tem um propósito na sua vida. Fala aí para o irmão que está do seu lado, que Deus tem um propósito na sua vida. E não importa a idade. Propósito de Deus não importa a idade. Desde o momento que você nasceu, você está debaixo do propósito de Deus. Você tem que cumprir o propósito de Deus na sua vida. E os irmãos jogaram ele lá no buraco. E eles ficaram lá. O que a gente faz? A gente mata, não mata? O que a gente vai fazer com ele? Decidiram, então, vender José. Eles pegaram aquela capa linda que o pai deles deram para ele. Encheu de sangue de animal, mataram o animal, sujaram a capa cheia de sangue e falaram para o papai dele que um animal tinha comido José. Era verdade isso? O que eles fizeram com José? Eles venderam José para uma caravana de ismaelitas. Essas pessoas tinham costume de pegar pessoas e revender essas pessoas nas comunidades que eles iam. E esse povo ismaelita, eles estavam indo para o Egito. Eles pegaram José, arrancaram a roupa que o pai dele deu para ele, venderam ele para os ismaelitas e falaram para o pai dele que um animal tinha comido ele. O pai dele chorou muito e acreditou nos irmãos. E aí foi José agora passar por grande tribulação na vida dele. Mas ele era um servo de... Mas como será que José estava pensando? A Bíblia fala que José implorou para os irmãos não fazerem aquilo com ele. Então quer dizer que José estava com medo. José estava com medo, estava assustado, estava triste, estava desamparado pelas pessoas. Mas ele tinha Deus, é o melhor de tudo, não é verdade? Aí, tudo bem. Quando ele chegou lá, no Egito, os ismaelitas foram vender José. Vem aqui, Guilherme. O José. Olha o solzinho triste de novo. Foram fazer um leilão de José. Esse rapaz forte que está aqui, eles falaram. Mais força, mais forte. Deixa quieto. Era um rapaz muito forte. Muito forte. Aí olharam as canelas dele. Canelas boas, de trabalhador. Ele adora que eu faço isso. Bonito, forte, olha, viçoso. Bem, olha os dentes dele, dentes bons. Aí uma pessoa no meio do Egito viu José. Muito obrigada, José. E ele falou, eu quero ficar com esse rapaz, eu vou comprar ele. Ele tem as canelinhas boas de trabalhador, fininha, é bom. E catou José para trabalhar na casa dele. Quem era o homem que comprou José? Hã? Vai, gente. Poti não, é Potifar. Potifar era o nome do homem, tá? Que era muito rico,
lá do Egito, tá? Ele pega, compra José. E José começa a trabalhar na casa de Potifar, olha lá. E ele fica super feliz, ele contrata José para trabalhar, e aí ele está contando todas as ordens para José. E aí que vem o segredo do crente. Presta atenção. O cristão que está debaixo do propósito de Deus e faz a vontade de Deus, tem a mente positiva na palavra de Deus, ele pode ir para qualquer canto do mundo, porque a bênção não está no lugar, mas está nele. Entendeu? É tão lindo, porque José, com 17 anos, vendido como escravo, e ele não era escravo, né? Não era escravo. Ele vai trabalhar agora na casa de um homem que comprou ele, chamado Potifar, e ele resolve fazer diferente. Ele poderia chorar, ele poderia esbravejar, falar, Potifar, eu não era para eu estar aqui, o meu pai me ama, meu pai me dava roupas lindas, coloridas, o que eu estou fazendo aqui? Não. Ele começa a trabalhar direitinho. E ele começa a fazer tudo que Potifar pede para ele. Só que ele não faz só o que Potifar pedia, ele faz além. Entendeu? Aí Potifar começa a gostar dele. Fala, você é da hora, hein? Menino, a gente pode conversar aqui coisas sérias, você não sai falando para os outros. Fiquei sabendo disso aqui. Nada, ele não era fofoqueiro. Ele escuta tudo quietinho, filtra as coisas que fala. E ele dá bons conselhos. E podia dar tudo na mão de José, que as coisas iam fluindo. Aí Potifar falou assim, você vai cuidar da minha casa todinha. Você vai ser mais do que o mordomo. Vai cuidar de tudo. E José cuidando de tudo, trabalhando bonitinho. O diabo ficou bravo, vendo aquilo, ficou furioso, porque o diabo sabia que aquele menino tinha algo de Deus na vida dele, e ele queria destruir os planos de Deus, porque é isso que o inimigo faz. E ele fez lá a mulher de Potifar ficar doidona. Vocês estão enxergando? Doidona. A mulher de Potifar quis dar beijinho em José. José falou, não vou fazer isso, você é casada com meu senhor, eu não posso fazer isso, eu sou leal. Lembra que vocês falaram lá no início? Eu sou leal ao meu senhor. E ela ficou tão brava que ela catou as roupas. Vem cá, José, de novo. Vem, José. Abre a blusa aí. Tá com uma roupinha boa, né? Tá. Me dá um beijinho. Não dou. Me dá. Foge, José. Me dá. Ficou com a roupa na mão. Aí, pode sentar, José, já te dou a blusa. Ela ficou com a roupa na mão e ela gritou, José tentou me dar uns tapas. Aí, os guardas correram. Pega aí. Obrigada. Tá cheirosa a blusa, hein? Foi eu que lavei. Aí, José fugiu dela, porque não queria pecar contra Deus. Não ficou brincando, não, a senhora é bonitinha. Mas não, ela fugiu. E a senhora mentiu para Potifar, que José quis dar beijinho nela. E aí o que aconteceu? Potifar acreditou em quem? Na mulher. E o que Potifar fez? Prendeu José. Só que agora José não está mais dentro de um buraco esperando a sorte. José vai parar agora na prisão, que também era um buraco, só que agora a prisão dos egípcios. Era a prisão onde as pessoas que faziam mal na região para o rei ficavam encarcerados lá embaixo, preso lá dentro, sem perspectiva de vida. Se é qualquer pessoa que não está firme no Senhor, que não tem as palavras de Deus germinadas dentro do coração, a primeira coisa que ela ia fazer é falar que Deus não estava mais com ela. Concorda comigo, irmãos? Falar que Deus não está mais com ela e ia culpar quem? O Senhor. Por que isso está acontecendo comigo? Eu sou uma pessoa tão boa. Ia culpar o Senhor, ia ficar com raiva de Deus, e fazer várias coisas. Mas o que vocês acham que José fez, Pedro? Não sabe, né? Também, mas eu vou contar para você. Sabe o que José fez? José falou assim, se eu estou aqui, então eu vou ser uma boa pessoa aqui. Lembra que eu falei que não é o lugar, mas é você? Então, se você está no Japão, você tem que ser um cristão lá no Japão. Porque as pessoas não estão te vendo lá, mas quem está te vendo? Deus. Se você estiver aqui em Biritiba, na escola,
sem ninguém da igreja, mas está lá na escola. Você vai ser um cristão na escola. Porque ninguém da igreja está te vendo, nem papai, nem mamãe. Mas quem está te vendo? Se eu estiver no meu trabalho, eu vou ser uma boa pessoa lá no meu trabalho. Eu vou ser quem eu sou, onde eu for. E José entendeu isso. José, então, falou, então, eu vou continuar sendo quem eu sou. Então, ele começou a viver naquela prisão como ele podia viver. Então, ele foi arrumando amizade, foi conversando com as pessoas. E sempre que ele estava ali, ele ia dando bom conselho, ele ia conversando coisas boas. Tinha algum preso desesperado, vou morrer. Ele acalmava o preso, deixava o preso mais calmo. E o carcereiro, quem sabe o que é carcereiro? Levanta a mão. Carcereiro, o que é carcereiro? Carcereiro é aquele soldado que toma conta da prisão, do cárcere. Carcereiro, entendeu, né? E ele está lá, tomando conta do cárcere, da prisão. Ele começa a ver que tinha um menino diferente. Outra lição para as nossas vidas. Onde você for, você não precisa dizer quem você é. As pessoas vão ver quem você é. A mesma coisa ruim. Se você é uma pessoa ruim, as pessoas vão ver que você é uma pessoa ruim, é uma pessoa de má índole. Mas se você for uma pessoa de Deus, as pessoas vão te ver e vão falar que você é uma pessoa de Deus, onde você for. José brilhava. Brilhava. Não tem como esconder algo que brilha, tem? Não tem como esconder algo que brilha. Então, ele brilhava, as pessoas viam ele. Aí, ele está lá, na prisão, bonitinho, trabalhando, fazendo as coisas que ele tem para fazer. Aí, o carcereiro chamou o José e falou, José, vejo que você é uma pessoa diferente. Sabe o que eu vou fazer com você? Você vai ficar tomando conta da prisão. Olha que coisa. E ele começou a tomar conta da prisão, igual ele fazia na casa de Potifar, mas agora ele estava na prisão. Do jeito que ele aprendeu a cuidar das coisas de rico, de coisas de famosos, agora ele está cuidando das coisas que ninguém queria, das pessoas que ninguém amava. Entendeu? Ele está cuidando, está sendo uma boa pessoa, tendo uma mente positiva lá. Oi, Letícia, Pai, Senhor. Aí está tudo lá. De repente, vem 2 presos. Um é o copeiro do rei. O copeiro do rei é aquele homem que leva o vinho para o rei, tá bom? E vem o padeiro. Quem sabe o que é padeiro? Que faz pão, exatamente. Que faz o pão para o rei. Isso é fácil, né? Aí, José está lá. E José tinha um dom, vários, né? Mas um dele era interpretar sonhos. Aí, os dois estavam assim. E José só passando, vendo eles nervosos. Aí, José fala, o que aconteceu? Aí, nós tivemos um sonho, nós dois. Não conta para ele, não, o copeiro falou. Não conta, ele não sabe de nada. E o copeiro falou assim, vou contar o meu sonho para você. Ele contou o sonho para ele. Aí, José falou assim, dentro de 3 dias, seu sonho está querendo dizer que dentro de 3 dias o rei vai te mandar chamar você. E você vai ser restituído e vai voltar a servir o vinho na mesa do rei. Yeah! Aí o padeiro falou assim, opa, coisa boa, quero também. Aí o padeiro foi lá, quem faz o pão, contou o sonho para José. Aí José falou assim, dentro de 3 dias, o rei vai mandar chamar você, vai cortar a sua cabeça e você vai morrer. As aves vão comer sua carne. Que coisa horrível. Olha o zoião dela. Mas é verdade. Aí, aconteceu isso que o José tinha falado, irmãos. 3 dias. O copeiro foi restituído e o padeiro foi, morto. Só que José falou assim para o copeiro, quando você estiver lá na frente do egípcio, Misael, quando você estiver lá, você lembra de mim, fala de mim para ele. Para o faraó, fala assim que eu sou um hebreu, eu não devia estar aqui. Aí ele fala. Só que, ai meu Deus, o copeiro chegou lá e ele esqueceu de José por 2 anos. José ficou preso lá 2 anos depois que o sonho foi interpretado. 2 anos. Até aí, já tinha dado quase 13 anos. José ficou na casa de Potifar por mais ou menos 11 anos trabalhando. E na prisão por mais de 2 anos. Total, foram 13 anos no Egito como escravo.
Ele ficou 2 anos lá. O solzinho está desesperado. 2 anos, nem aguenta 2 anos. Tem gente que está passando pelo outro 3 dias, já está desesperado. Imagina 2 anos. Pois é. Mas 2 anos que ele não envergonhou o nome do Senhor. E ele continuou fazendo o que ele tinha que fazer lá. Um certo dia, o faraó sonhou. E o faraó sonhou e ele ficou desesperado com o sonho dele. E ele ficou desesperado e ele sonhou que tinha os trigos lá, todos bonitos, lindos, todos em pezinho. Daqui a pouco, subiram 7 espigas bem feias e comeram as espigas boas. Aí ele acordou. Ai, meu Deus, que sonho é esse? Que sonho é esse? Depois ele sonhou que ele estava perto de um rio e 7 vacas bem gordas, cheias de leite, saiu de dentro do rio. E estava lá pastando, comendo suas comidinhas. De repente, 7 vagas magras e magras, que não saía nem leite em pó das tetinhas das vacas. Elas se levantaram do rio e comeram as vacas gordas. Ele ficou desesperado. Aí ele foi e contou o sonho dele para todos os magos, todas as pessoas inteligentes que serviam ele no palácio. Ninguém sabia, Alexandre. Contou o sonho e ninguém sabia o que era. Ninguém sabia. E ele, cortem as cabeças. Brincadeira. Essa é outra história. Aí estavam lá. E nada acontecia, nada acontecia. O copeiro se lembrou de quem? De quem? Olha lá, o copeiro foi lá servir e falou, meu senhor, 2 anos depois, né? Ai, graças a Deus. Né? Mas Deus fez ele lembrar. Ele contou de José, aí ele falou assim, chamem esse rapaz. Aí José foi conversar com ele. E ele falou, olha, o sonho é assim. As 7 vacas gordas e as 7 espigas boas é o mesmo sonho. Significa 7 anos de muita comida. Muita comida. Muito doce, muito trigo, muito tudo. Uma mesa farta de alimentos. Muita Coca-Cola, todo dia, todo domingo. Muita comida. Mas depois vai vir 7 anos de muita fome. Muita fome, muita fome. As pessoas, elas vão passar muita necessidade. Aí o rei, e agora? O que eu vou fazer? 7 anos é muita coisa. Imagina José, né? 13 preso. Muita coisa. Aí José fala assim, mas eu sei o que o senhor pode fazer. Aí pode falar então. O senhor vai contratar uma pessoa muito inteligente, uma pessoa muito leal, uma pessoa muito esperta. E essa pessoa vai tomar conta para o senhor. O senhor não precisa ficar pensando nisso. Ele vai juntar tudo que ele puder juntar de Coca-Cola, refrigerante, arroz, feijão. O máximo que ele puder juntar nesses 7 anos, para poder ter, depois, uns 7 anos de fome. O rei olhou, e ele só achou José. E ele falou assim, vou te fazer, José, governador do Egito. E você que vai cuidar disso para mim. Olha bem, gente. Um menino de 17 anos, que agora já não tem mais 17, agora ele tem quantos anos? 30 anos. Ele aprendeu a viver com o pai dele, aprendeu as coisas que ele tinha que aprender de Deus, do Senhor. Foi para um lugar que ninguém falava de Deus, só ele. Foi para um lugar que ninguém adorava a Deus, só ele. Olha bem. E fez a diferença. Foi jogado dentro de um buraco pelos próprios irmãos, machucado. Foi vendido como escravo, quase morto. Depois ele foi jogado na prisão. Por quantos anos? Mais de 2 anos numa prisão. Mas ele não negou o Senhor Jesus. E agora, lembra do sonho de José lá atrás? José tinha sonhado lá atrás que o sol, a lua, as estrelas se prostraram, não era? Que os feixes dos irmãos se curvaram sobre ele. O menino se transformou agora no governador. Faraó falou assim, ó, tá aqui meu anel para você. E abaixo de mim só tem você. Você vai falar o sim e o não para todo mundo. A única pessoa aqui que é maior que você sou eu, ele fala. O
resto tudo vai... Você é o cara, é o governador. E ele fez isso. Ele se tornou o governador do Egito. Mas mesmo ele sendo governador do Egito, ele não esqueceu de Deus, ele não esqueceu dos princípios, e Deus tinha um propósito na vida dele. O propósito de Deus, desde o início, era salvar a nação escolhida dele, que é qual? Qual a nação escolhida de Deus? Israel, que na época nem era Israel, eram os hebreus ainda. Então, olha bem, a nação de Israel, os hebreus, era a família de Jacó. A família de Jacó, que era José. A família de Jacó era, então, a família que ia nascer filhos e filhos, e hoje é o povo de Israel todinho lá, que Jacó se transformou em Israel, já é Israel. Olha bem, o nome de Jacó mudou para Israel. José agora, ele, através de Deus, na vida dele, ele salva, Deus usa a vida de José para salvar o povo dele, que ainda estava em construção, né? Por causa da fome que viria. Quem ia salvar o povo? Quem ia salvar Jacó e a família dele, se não fosse tudo isso que passasse na vida de José, e José falasse com os egípcios? Por quê? Depois disso, a fome era tanta que as pessoas iam morrer magrinhas. As crianças, tá vendo? Só que José, ele tomou conta de tudo. Então, quando passou 7 anos de muita abundância, veio 7 anos de fome. E aí José tinha muito trigo, muita comida guardada. E ele começou a fazer o quê? Vender para as nações. Entendeu? Ele começou a vender para as nações. E quem é que foi comprar comida lá? Os irmãos de José. Os irmãos de José foram comprar comida lá. Não sabia que ele era José, porque acharam que José tinha morrido, tinha ido embora, sumido. Mas aí José encontra os irmãos dele. José encontra o pai dele, olha o solzinho alegre e feliz. José perdoa seus irmãos. José perdoa a sua família, que magoou ele tanto, porque ele era um menino de Deus. E o menino de Deus não é que nem um menino qualquer. O menino de Deus, ele é obediente, ele é amoroso, ele é fiel, ele é leal, ele ama, ele perdoa as pessoas. Não é verdade? Você concorda com isso? E aí José abraça os irmãos, abraçam o pai. Através da vida de José, então, o Jacó e a sua família não passam fome, vão morar no Egito, que aí José traz o povo para morar no Egito. Olha lá. Essa história está em Gênesis capítulo 37 até o capítulo 50. Conta a história todinha. E depois dela, vocês sabem como vem, né? A história de José nos ensina a sermos fortes, honestos e confiantes em Deus, mesmo quando enfrentamos dificuldades. E essa é a nossa historinha. Depois dessa história toda, vem Moisés, que a gente já falou tanto, né? E o povo de Jacó foi morar no Egito, e aí casaram, teve filhos e filhos e filhos, e gerou um povo imenso, imenso, que hoje é o povo de Israel. Sabia dessa história? Amém? Vocês gostaram? Gostaram? Então, as palmas louvam o Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém, crianças? Entenderam agora? Amém? Muito bom, né? Que nós possamos, assim, ser que nem José, né? Perseverando, sempre na palavra do Senhor e confiando que o Senhor está no controle de tudo. Amém? E, para encerrar, eu queria convidar todos a fazer uma oração. Vamos fazer uma oração? Amém, crianças? Vamos ficar em pé. Vamos fazer uma oração, encerrando por este dia. Agradecendo a Deus, na verdade, por este dia. Amém? Feche os olhos, crianças, vamos fazer uma oração. Amém? Senhor, meu Deus, nós te agradecemos, Jesus, pela tua palavra, por este momento, Pai.
Senhor, abençoa a vida de cada criança que está aqui nessa noite, Pai. Senhor, nós aprendemos a Tua palavra, onde nós devemos confiar em Ti, mesmo diante, Senhor, das dificuldades, mesmo diante da situação difícil, Senhor. Assim como José confiou, passou ali, Senhor, 13 anos, Senhor, um momento de provação, um momento de dificuldade, de tristeza, mas ele confiou no Senhor. Ele não desistiu, Pai. E que assim nós possamos fazer também na nossa vida, Pai. Sempre confiar no Senhor, que o Senhor está no controle de tudo, de toda a situação, Pai. Senhor, apresentamos a Ti, Senhor, a vida das nossas crianças, dos nossos adolescentes, Senhor. Que eles possam, Senhor, aprender de Ti. E assim como José, Pai, que era um jovem, Pai, decidiu, Pai, tomou a decisão de fazer a Tua vontade, de andar nos Teus caminhos, Senhor, de fazer aquilo que o Senhor queria para ele, Pai. Ele não desistiu, Pai. Ele teve, Senhor, junto com ele todos os dias, crendo que no momento certo o Senhor ia agir na vida dele e que nós possamos ser assim também, Senhor, na nossa vida, mesmo diante de tudo, Pai, possamos confiar em Ti e crer que o Senhor está no controle de tudo, de toda a situação. As palmas louvem ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Pode sentar. Paz do Senhor, irmãos. Os irmãos perseverem aí nesses cultos, né, de quinta-feira, convidando, evangelizando, né, convidando as crianças. E a gente sabe aí que vai vir, quinta-feira que vem, nós temos a Umasbra, que os irmãos já vão ensaiar, né, amanhã, para louvar, para fazer o culto aqui. Quinta-feira que vem, que as crianças também possam estar aqui, os irmãos, as irmãs, né, os jovens, e assim convidar. Né, o nosso objetivo é que cada um convide uma pessoa para estar aqui. Né, cada um, culto das crianças, da Menibrac e a Dobrac. Né, então, os adolescentes que estão aqui, né, os jovens, os homens, as mulheres, podem convidar pelo menos uma pessoa para estar aqui, e Deus é que faz a obra, Ele que acrescenta, a gente possa viver o mandamento aí de amai-vos uns aos outros, acolher uns aos outros. Amém? Queria chamar a Daniela aqui para convidar mais uma vez os irmãos. Sábado nós temos o aniversário da nossa Adobrac dos adolescentes. Amém? Pai Senhor, amém. Eu gostaria de convidar a igreja novamente para trazer os adolescentes. Chama os vizinhos, gente. Eu já falei, se precisou, a gente tem os irmãos aqui que se vira, busca, quem mora longe, porque os dias estão maus, os dias estão curtos, né? E o diabo tem atacado mais são os adolescentes. É incrível, eu trabalho com crianças na faixa etária de 10, 11 anos, às vezes. Gente, e se a gente não começar a lutar com unhas e dentes pelos nossos adolescentes, nós vamos viver num mundo muito ruim. Porque a gente tem que parar e pensar, quando a gente pensa em evangelizar os adolescentes, as crianças, a gente tem que pensar que vai ser o seu vizinho, vai ser um adulto, seu vizinho, vai ser seu médico, vai ser o professor do seu filho, vai ser o enfermeiro que vai trabalhar com você no hospital. Então, a gente precisa que as pessoas, sabe, nós como cristãos, a gente precisa ganhar pessoas para Jesus. Essa é a nossa função. Mas também nós temos a função de preocupar com a sociedade que a gente vai viver. Se você não se preocupar, ele já ouviu a palavra do Senhor, ele não aceitou Jesus, ele já ouviu, ele já teve a chance dele. Então, pare e pensa assim, ele vai ser o adulto que vai conviver comigo, com os meus filhos na sociedade. Então, eu quero pessoas de Jesus convivendo comigo. Amém? Então, vamos pensar, gente, pensar mesmo, porque a situação está difícil. Está difícil porque a gente olha de fora, eu tenho me preocupado muito com isso. Por isso que eu estou fazendo esse apelo. A gente olha de fora, a gente fala, essa geração é muito voada, eles estão aí na internet. Para nós, que somos adultos, que não vivemos essa transformação na cabeça da gente, é difícil, a gente se perde no celular, se perde nas coisas, imagine para eles. Então, vamos, gente, eu peço em nome de Jesus, eu desafio os irmãos, tragam o adolescente no culto sábado, às 7 horas, vai ser uma bênção, vai ser uma palavra direcionada para eles, que eles vão entender, que eles vão gostar, e vamos ganhar os adolescentes para Jesus, ganhar o Brasil dos adolescentes para Cristo. Amém, irmãos? Nosso apelo aí, que nós possamos convidar, né? Não é um trabalho só dos adolescentes que estão no grupo, mas
de toda a igreja. A gente sabe que eles estão se empenhando aí, né, mandando, mas que todos nós possamos, nesse apelo aí, que vão ser os que vão cuidar de nós, né, médicos, professores, pastores e por aí vai, né. Então a gente precisa investir, precisa chamar eles de alguma forma para que inculquem a palavra de Deus. Vai ser ministrado aqui, está tudo preparado. É o sexto aniversário? Estão perdidos. É uma Dobrac nova, né? Então acho que é. Eu creio que quando nós separamos ali dos jovens, né, que mais velhos, que foi em 2020, então se a gente contar ainda é 5, né? Então, mas que seja um culto, que seja um aniversário de bênçãos, como tem sido todos os anos, e o tema, né, muito abrangente para nós sermos sal e luz, né? E eu creio que o Senhor vai falar ainda mais aqui. Então, sábado, 7 horas da noite, convida alguém. Os adolescentes que eu digo até 100 anos, então dá para você chamar alguém, amém? Crianças, jovens, adolescentes, homens, mulheres, chama e convida para esse evangelismo, para essa festa, né? Que o Senhor vai abençoar a vida dos nossos adolescentes, dos nossos líderes de Adobrac para falar aqui, amém? Domingo já é a nossa Santa Ceia. Então os irmãos venham preparados, ali está a sugestão da primícia lá com as obreiras, mas que você venha preparado para cear com o Senhor, estar participando da Santa Ceia, né, que nós estamos aí na 8ª Santa Ceia já, que vamos para temos nesse mês de agosto, né? Então já possamos estar preparados para isso também. E nós temos aí a agenda da semana, né, que os irmãos já conhecem, e a gente está sempre reforçando aí na sexta-feira, amanhã, nós temos aqui a tarde da bênção. Se você conhece alguém que pode, né, alguma irmã, algum homem que está ali, o jovem, crianças que possa estar vindo, convida também, às 3 horas da tarde. À noite nós temos a reunião dos homens aqui, que já estão ensaiando aí, né, para o culto que vai acontecer aqui também, e para o congresso regional, que vai ser dia 30 de agosto, né? E nós temos, né, aí as agendas que os irmãos já estão e continue aí renovando a sua vida. Quero agradecer a toda a Menibrac e a Dobrac que fizeram esse culto, né, a pastora que aceitou o convite nessa palavra maravilhosa, que você, né, possa meditar, lembrando que cada culto que vai ser dirigido aqui, né, pelo grupo, mas toda a igreja possa estar presente e assim convidar os irmãos. Amém? Tem mais algum aviso? A gente vai estar encerrando. Se coloca em pé. Os irmãos continuam orando pela irmã Michele, né, que já está ali fazendo os procedimentos, para também estar, né, observando ali para a cirurgia, para as coisas que tem que fazer no esôfago, mas está bem, graças a Deus. O Rafael, toda a família, as meninas estão aqui. E se você lembrar de mais alguém aí, que você possa estar orando, clamando, buscando. O Senhor é Ele que cura, é Ele que abençoa. Amém? Vamos orar mais uma vez, estenda a sua mão. Pai, obrigado, Senhor, por este culto. Obrigado pela vida da Sandra, Pai, de todas as professoras, todas, Senhor, que se envolveram aqui, ó Pai, todas as crianças. Obrigado, Jesus, pela vida, Senhor, da Daniele, Senhor, da Camila, que esse culto possa se repetir, Senhor, toda a primeira quinta de cada mês, eles possam se unir e assim evangelizar e assim edificar. Oramos, colocamos nas tuas mãos, ó Pai, a festa aqui no sábado, os adolescentes, ó Pai, e assim eles possam estar, Senhor, comemorando esse aniversário e assim, Senhor, convidar, ó Deus, para essa festa, aqueles que o Senhor vai acrescentar, ó Pai, para salvar, para resgatar, para continuar essa obra. Em nome de Jesus, também antecedemos a semana da ceia, que o Senhor abençoe cada um que vai estar participando, cada um, ó Pai, que faz parte do corpo, que vai estar, Senhor, ó Deus, zelando, cuidando, ó Pai, discernindo o corpo. Abençoa, leva em paz, e assim nós oramos por aqueles que não puderam vir. Continuamos em oração pela vida da nossa irmã Michele, pela vida, Senhor, daqueles que estão enfermos, ó Pai, aqueles que estão enlutados, que o Senhor está consolando, confortando. Leva-nos em paz, nos abençoa, ó Pai, nos dê um final de semana na Tua presença, para a glória do Senhor Jesus, e assim nós oramos e agradecemos
agradecemos em nome de Jesus. Amém? Estenda a sua mão, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos. Amém? Dá um abraço, seu irmão, na paz do Senhor. Está encerrado em nome de Jesus.